Olá, boa noite. Começa mais um programa Eclésia, o seu programa de toda terça-feira à noite. Um prazer, uma alegria recebê-los aqui e poder entrar na sua casa, no seu lar. Hoje vamos falar de um tema bem interessante. Você é feliz? Você busca felicidade? Você sabe onde buscar a felicidade? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje com o professor Joel Gracioso. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Uma alegria recebê-lo aqui no Eclésia. Boa noite, Carlos. Para mim também é uma alegria poder estar nesse programa novamente, né? Alguns anos atrás eu pude participar aqui, foi uma satisfação. Então é de fato muito bom poder retornar a essa casa aqui, a esse programa, que eu tenho certeza que também faz as pessoas. O assunto é facinho, né? Tira de letra, né, professor? Simples, nossa. Olha só, o professor Joel Gracioso, ele é mestre e doutor em filosofia, especializado em teologia, é professor na Academia Atlântico, Isso. no Seminário Maria Mater Eclésia, Instituto Veraz, Instituto São Boaventura. E eu pergunto se o senhor tem tempo para dormir, professor. A gente tem que, de fato, a vida é bem corrida, né? Ou seja, sendo casado, tendo 3 filhos, sim, né? sim. Toda a participação na igreja, mas é com muita alegria que eu, enfim, Exato. Procuro ajudar com várias coisas. Quando a gente faz o que gosta, sobra tempo, né? Ajuda bastante, ajuda bastante. E o professor Joel tem um site também, www.joelgracioso.com.br. Ali tem muita coisa sobre Santo Agostinho. O professor é um especialista em Santo Agostinho, né, professor? Sim, eu fiz mestrado, né, doutorado em Santo Agostinho. E aí depois também eu acabo focando e estudo bastante também. Pensamento de Santo Tomás e São Boaventura, né? São os 3 autores. Eu faço parte da Sociedade Internacional para o Estudo da Filosofia Medieval e da Brasileira, né? Então eu sou medievalista nesse contexto filosófico, teológico, e faço a ponte, digamos assim, com o pensamento contemporâneo a partir do pensamento de Karol Wojtyla e Ratzinger, né? São o meu universo de pesquisa mais ou menos esse. Sim, sim. Você pode seguir o professor Joel também no Instagram, né, professor? Isso. @Joel Gracioso. Meu nome. No YouTube tem um canal também, é só procurar por Joel Gracioso. Eu estou tanto no YouTube quanto no Instagram. Sim. Tem textos, artigos e cursos também, né, professor? Tem. No momento eu não estou oferecendo cursos, mas futuramente eu pretendo voltar. Eu tive que dar um tempo justamente pelo excesso de atividades, digamos assim. O dia teria que ser 30 horas, né? Mas, professor, eu começo esse tema nosso com uma perguntinha muito simples, assim. O que é felicidade? Eu acho que se eu tivesse a resposta cabal para isso, eu estaria rico, né? Porque ficaria rico. Porque é interessante, a nossa época, né? Ela frisa muito isso, né? Essa questão da felicidade, da busca da felicidade, do desejo da felicidade. Se eu não me engano, até há alguns anos atrás, tinha um projeto de lei, um deputado federal queria que se estabelecesse ali na Constituição que o brasileiro teria direito à felicidade. Então, é uma temática assim que, de fato, é uma coisa que permeia a sociedade, o mundo contemporâneo, né? As pessoas falam muito disso, do direito de ser feliz, de querer ser feliz. Sim. Há pelo menos 2 milênios, né? Exato. Fala-se de felicidade. Mas, assim, quando a gente para pensar um pouco sobre isso, aí a gente vai percebendo que as coisas não são tão simples assim, né? Tanto que o nosso autor, que a gente vai falar um pouco, que é Santo Agostinho, falava justamente isso, né? Ele falava, se você sair por aí perguntando para todo mundo quem quer ser feliz, todo mundo vai dizer, eu quero, todo mundo quer ser feliz, né? Mas se você perguntar o que é felicidade, você vai ter, sei lá, mais de 200 respostas diferentes. Sim. Você vai ter, um acha que está numa coisa, outro acha que está em outra, né? E eu acredito que uma grande ilusão, e aí não é só da nossa época, né? Nós podemos pegar vários autores, pensadores, Sim. que vão mostrar que
A primeira grande ilusão, talvez, relacionada à questão da felicidade, é essa coisa de achar que a felicidade está associada aos bens materiais, né? Aos prazeres, à satisfação. Então é muito comum as pessoas associarem a felicidade com a posse de determinados bens, de algo, né? De algo e que me gera um prazer, gera uma satisfação constante, né? E só que quando você para pensar nisso, repito, você vai vendo que na própria observação da realidade, na própria observação da vida, né? Então eu entendo, principalmente como cristão, como católico, que não dá para pensar, refletir sobre a felicidade levando em consideração apenas o aspecto material da vida. Sim, sim. Né? Ou seja, eu acho que a gente precisa talvez resgatar algumas coisas, né? E entender que discutir a felicidade, no fundo, exige fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda no sentido de refletir sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre a existência, quer dizer, de onde eu vim, para onde eu estou indo, será que existe algum propósito na minha vida, se tem um sentido? Então, eu acho muito difícil pensar e definir a felicidade de uma maneira tão bruta, dura, né? Sim. Lógico, eu poderia me apoiar em pensadores e dizer, olha, a felicidade é, no fundo, um estado, né, de realização plena do meu ser, né? Ou seja, na medida em que eu me sinto plenamente realizado, eu estaria feliz, né? Atingiria a felicidade. Então, enquanto definição, ela não tem tantos problemas. A questão é, se a felicidade é isso, é a realização plena do nosso ser, será que é possível atingir isso nessa vida, nesse mundo? Qual o caminho que me leva até isso, se for possível? Se é possível, é por quê? Se não é, por que não é? Né? Então eu acredito que a gente tem que ampliar um pouquinho o leque para poder entender que me parece sim que é possível ser feliz nessa vida, né? Sim. Mas talvez a felicidade não seja aquilo que muita gente acha que é. Sim, Esse é o ponto, né? A felicidade não é simplesmente a ausência da tristeza também, né? Sim. Porque apesar das tristezas eu posso ser feliz, dependendo do meu estado de espírito, da minha consciência, da minha... ou não, a tristeza bateu, é impossível a pessoa ser feliz. Eu entendo da seguinte forma, né? E principalmente levando em consideração um autor como Santo Agostinho ou Santo Tomás e outros, é a ideia de que a felicidade ela passa um pouco também por uma ideia de compreender um pouco melhor a nossa existência. Sim. Ou seja, e querendo ou não, né, gostando ou não, a fragilidade, a precariedade, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte da nossa existência. Isso se manifesta constantemente todos os dias. Exato. Né? Então é só a gente parar para pensar. Por exemplo, a quantidade que nós fazemos todos os dias de coisas que se repetem. Todo dia eu tenho que dormir, todo dia eu tenho que tomar banho, todo dia eu tenho que comer, todo dia eu tenho que beber, todo dia eu tenho que fazer isso e aquilo. E que se eu não fizer, eu vou morrer. Exato. Se eu não fizer, eu não consigo manter nem um estado de vida biológico. Né? Fora, não estou entrando nem em questão de saúde mental. Então, no fundo, isso mostra o quê? Que a nossa existência, a nossa vida, ela é mergulhada na temporalidade, na mutabilidade. E, além disso, num conjunto de finitudes e de limitações e fragilidades. A existência humana é assim. Sim. Né? Lógico, se levarmos em consideração a fé católica, a fé cristã, aquilo que advém da escritura, da tradição, etc. Então, não levando em consideração apenas o que a filosofia diz, ou aquilo que nós constatamos na observação da própria realidade, né, da história da humanidade, mas se levar em consideração também esses elementos que vêm da fé, né, na questão da revelação, lógico que a revelação vai nos ensinar que toda uma dimensão dessa fragilidade, né, dessas dificuldades,
é proveniente ao problema do pecado de Adão, do pecado original. Sim, sim. Então, na medida que nós somos filhos de Adão, né, e a natureza humana foi ferida, né, se tornou uma natureza enferma, que tem uma inclinação para o mal, enfim, toda uma desordem, né, que mesmo com o batismo, mesmo sendo batizado, as consequências desse pecado original continuam, etc. e tal. Então, uma coisa são as limitações e fragilidades que é própria da criatura. Ou seja, mesmo que não tivesse ocorrido o pecado de Adão, o pecado original, há uma finitude, uma limitação, uma fragilidade que é própria do ser criatura, do ser criatural. Ou seja, nós não somos Deus. Só Deus é absoluto, só Deus é imutável, né? Só Deus é pleno, não falta nada, então ele não perde nada, não precisa ganhar nada. Nós não, nós podemos nos aperfeiçoar, mas também podemos nos corromper. Exato, e há limites para nós, justamente porque somos criaturas, não somos o Criador. Então, eu repito, mesmo sem o pecado, já temos limitações e fragilidades. Com o pecado original, isso só complicou um pouquinho mais. Ou seja, além das fragilidades e limitações naturais, veio determinadas consequências, inclinações e tendências desordenadas, né? Então, a vida humana, esse mundo, lógico que alguém vai dizer, professor, então o senhor está dizendo que essa vida é ruim, ela é feia. Não estou dizendo isso. Isso seria um pensamento gnóstico, né? A gnose pensava assim, ou seja, tudo que é material, tudo que é sensível, é intrinsecamente mal, é ruim, não tem como redimir, não tem jeito, né? Sim. Então só vale a pena aquilo que é espiritual, né? Não, para nós não. Deus é o Criador de todas as coisas, tudo que Deus criou é bom e belo. A beleza da criatura é um reflexo da beleza do Criador. Sim. Então tudo que existe é um vestígio de Deus, né? É um sinal que aponta para algo mais perfeito, etc. Então não é que o mundo ele é ruim, ele é belo, ele é bom, mas ele possui um grau de perfeição no nível que é próprio dele. Exato. É só isso, né? O grande problema é quando a gente esquece que as criaturas e essa vida e esse mundo é um sinal. Sim. Quando eu esqueço que é um sinal para algo maior, aí eu começo a absolutizar todas essas coisas. Eu começo a achar que é o sentido da minha vida, a minha razão de ser, né? O propósito é isso. E isso é falso. Isso é falso. Certo, ou seja, se eu entendo que Deus criou tudo por amor, por bondade, não porque Ele precisava, mas porque Ele quis livremente comunicar suas perfeições às suas criaturas, né? Isso mostra que a grande finalidade da criação é fazer com que as criaturas glorifiquem a Deus. Não porque Deus precisava, né? Mas porque no fundo é digno e justo, como a gente reza na missa, e porque também, como lembra Santo Irineu, né? A glória de Deus é o homem vivo. Então, na realidade, não há uma concorrência. Quando eu digo que a finalidade da criação é a glória de Deus, ora, se eu glorifico a Deus, as criaturas, ao glorificarem a Deus, concomitantemente elas são felizes. Sim, não tem dúvida. Então, não. Deus, por um lado, sim, nos criou para sermos felizes, para participarmos da sua vida, né? Mas isso ocorre na medida em que eu glorifico a Deus. Então, a glória de Deus é o homem vivo. Sim. E o homem, de fato, é vivo na medida em que glorifica a Deus. O problema no mundo, talvez, moderno e contemporâneo, e não só moderno e contemporâneo, acho que na história da humanidade, desde o paraíso, né? O ser humano, muitas vezes, ele quis ser feliz sem Deus. Exato. Né? Ele absolutizou todas as coisas, ele quis trilhar o seu caminho, né? E que não é totalmente errado que ele trilhar o caminho. Deus nos deu liberdade. O problema é o que a gente entende por liberdade. Sim. O problema é o uso que se faz da liberdade e tantas outras coisas. Então, acho que a partir disso foi se estabelecendo um monte de confusões. A humanidade, por um lado, tem um desejo profundo de ser feliz, mas ela não consegue definir e perceber de fato o que é felicidade e onde está a felicidade. Ela roda, né? Parece que todo mundo tem o desejo. Exato. E ao mesmo tempo parece que é uma insatisfação. Parece que total. O meu vizinho é mais feliz do que eu, não é? Sim. E aquela coisa, parece que eu só vou ser feliz, etc., nessa vida,
quando eu não tiver mais nenhum tipo de desafio, quando eu não tiver nenhum obstáculo, quando eu não tiver nenhum problema, né? Por isso a pergunta que você fez da tristeza, Exato, da dificuldade. exato. Então o que eu estou querendo dizer? Me parece que nessa vida, né, ser feliz não é ausência simplesmente. Nós não podemos entender a felicidade como a privação e a ausência de isso, isso e isso. Exato. Mas talvez a gente tenha que entender que a felicidade, ela é posse de algo, né? E ao mesmo tempo nessa vida, além de posse, pressupõe muitas vezes uma postura, uma atitude perante a vida, né? Que acaba garantindo um certo estado, digamos assim, interior, enquanto pessoalidade, que me gera, digamos, uma realização do meu ser, da minha própria existência. O que seria essa posse, professor? Então, entrando, né, em Santo Agostinho, que eu acho que ele pode nos ajudar muito, Santo Agostinho nasceu no ano 354 e morreu no ano 430, né? Ele foi um dos chamados padres da igreja. Sim. Quem foram os padres da igreja? Foram os primeiros escritores cristãos, né, que alguns bispos, outros sacerdotes mesmo, mas também tiveram alguns leigos, etc. Então, os primeiros escritores ali do primeiro século até o 8º século, mais ou menos, tanto no Ocidente quanto no Oriente, que escreveram várias obras, comentando a Bíblia, né, mas principalmente procurando defender a fé cristã, né, defender contra as diversas acusações ou falsas doutrinas que surgiam no interior da própria comunidade cristã. Então, foram verdadeiros guardiões da fé, né, eram fiéis à igreja, né, toda uma aprovação da igreja, toda uma santidade de vida, né, uma relativa antiguidade, ou seja, viveram ali nos primeiros séculos. Então, Santo Agostinho foi o grande mestre do Ocidente, né? Acho que todo mundo já ouviu alguma vez a história de Santo Agostinho, né? Que, enfim, não acreditava em nada, a mãe, Santa Mônica, era católica, mas o pai era pagão, e ele ficava lá ironizando a mãe, né? Ela mulherengo, toda aquela coisa das paixões, né? Da luxúria, como ele descreve nas suas confissões, né? Mas ele não era só questão de luxurioso, né? Agostinho era vaidoso. Então ele gostava de ser elogiado, aplaudido, né? Ele foi professor de oratória, de retórica. Então, em determinado momento da vida dele, começa um processo de conversão. A conversão dele é interessante porque ela tem uma característica muito intelectual, né? Ele lê uma obra de um pensador romano chamado Cícero, né? E aí ele lê essa obra que era um elogio à filosofia, essas coisas. E aí aquilo mexe com ele. Porque esse autor romano dizia, coitada da pessoa que só vive por causa das paixões, dos prazeres da vida e não busca a sabedoria, né? Aí ele ali com seus 18, 19 anos, lê aquilo e fala, bom, sou eu. Esse sou eu. Viu o carapuça. No fundo eu só vivo buscando os prazeres, as paixões, etc. Ou seja, minha satisfação egocêntrica e pronto, né? Aí a partir daquilo ele sai à procura dessa questão da verdade, da sabedoria, passa por determinadas correntes de pensamento, etc., até chegar ao cristianismo. E ali, de fato, juntando elementos de toda uma filosofia da época dele com a fé católica, ele entende que encontrou a verdade e procura expressar essa verdade, né? No final do ano 386, ele já é um neocatecúmeno, ele vai ser batizado no ano 387, na Páscoa, pelas mãos de Santo Ambrósio, né? Olha, ele e o filho. Ele teve um filho chamado Deodato, que morreu cedo, apesar dele nunca ter casado, mas ele teve esse filho. Então, para Santo Agostinho, quando você fala que, olha, eu quero ser feliz, então o raciocínio que ele faz é muito interessante. Tem uma obra dele, um dos primeiros diálogos filosóficos, chama-se A Vida Feliz. E aí ele diz assim, se você sair por aí perguntando, o que eu disse para todo mundo, quer ser feliz? Quer ser feliz? Todo mundo vai dizer, eu quero, né? Aí ele fala, tá bom, todo mundo quer ser feliz. Mas será que é possível você ser feliz sem você ter o que você quer? Aí ele diz, olha, parece que não. Parece que não, porque uma pessoa que não tem o que quer, ela fica, né, amuada, ela fica ali triste, fica irritada, nervosa. Aliás, muita gente pensa, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro novo, quando eu tiver minha casa nova. Então, ele percebeu isso. Então, nesse sentido, ele está expondo um lado da moeda, digamos assim. Ou seja, parece que para eu ser feliz,
eu tenho que possuir, eu tenho que ter o que eu quero. Porque se eu não tiver o que eu quero, eu não sou feliz. Tá bom, é uma condição. Só que aí vem uma outra pergunta. Né? Tá, para eu ser feliz eu preciso ter o que eu quero. Mas será que se eu tiver o que eu quero, eu realmente sou feliz necessariamente? Aí a mãe dele diz, não. Não, por quê? A mãe. Não, porque se você quiser uma coisa que não convém, apesar de você possuir aquela coisa, você não será feliz. Olha só. Né? Ou seja, não basta, para ser feliz, não basta ter o que eu quero. Eu preciso ver se o que eu quero realmente é um bem. Olha só. E eu acho que isso, veja, ele escreveu isso, repito, no final do século IV. Nós estamos no início do século XXI. Um gênio. E ainda nós estamos na discussão no sentido, não, como você disse, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo. Ou seja, eu só vou ser feliz quando eu tiver a satisfação profunda de todas as minhas vontades, né, o meu querer. Exato. E aí a gente não para pensar que muitas vezes tem coisas que Deus não dá ou não permite que a gente tenha, porque no fundo aquilo às vezes a gente acha que é um bem, parece que é um bem, mas é um verdadeiro mal. Mal. E principalmente ter claro que talvez para ser feliz, tá bom, eu preciso ter o que eu quero, mas o que eu quero não pode ser qualquer coisa. É o que Santa Mônica vem e diz, tem que ser um bem. E aí vem agora a cereja do bolo, vem o último ponto. Tá bom, tem que ser um bem, mas também é qualquer bem que me torna feliz? Não. Exato. Não, tem que ser um bem imutável, tem que ser um bem permanente. Logo, só é feliz quem possui a Deus. Deus. Porque Deus é o único bem imutável e permanente. Olha que interessantíssimo. Esse é o raciocínio. O dinheiro é um bem. Sim. Precisamos dele, ele nos é muito útil, mas tanto a falta dele quanto o excesso dele pode nos levar à perdição, né? Sim, sim. Por isso que é essa questão, ou seja, Exato. veja que a construção do argumento do raciocínio é muito simples. Sim, sim. Entendeu? Ah, quer ser feliz? Quero. E para ser feliz, eu tenho que ter o que eu quero. Ah, mas o que você quer pode ser qualquer coisa? Não, tem que ser um bem. Mas pode ser qualquer bem? Não. Não. Porque no fundo, se for qualquer coisa, vai dar problema. Então tem que ser um bem. Mas mesmo sendo um bem, não pode ser qualquer bem. Exato. Tem que ser um bem absoluto. Né? Exato. Antes de Santo Agostinho, na tradição que ele recebeu, ele é filosófica, né? Existiram lá as escolas do epicurismo, do estoicismo, do ceticismo. Então, para o epicurista, por exemplo, onde estava a felicidade? Em você satisfazer as suas necessidades básicas. Então, estaria no prazer. Então, a felicidade está ligada ao prazer, né? Satisfazendo as necessidades básicas da sua natureza, com moderação, né? Infelizmente, às vezes também houve, digamos, certas injustiças com Epicuro, né? Sim, porque se colocava esses autores como se eles fossem um bando de depravado que buscava o prazer no sentido sexual, etc. E, lógico, o que ele coloca é a questão do prazer, mas é interessante como ele põe a questão da moderação. Então, para ele, para eu ser feliz, eu tenho que ter a tranquilidade da alma. Para ter a tranquilidade, eu preciso evitar, né, a dor. Exato. Entendeu? Exato. E ter o prazer. Mas ele diz, se também eu busco evitar a dor constantemente e eu busco ativamente buscar o prazer, isso também vai gerar problema. Então, na realidade, eu tenho que procurar ter a ausência de dor, mas no sentido muito mais passivo, ou seja, eu preciso saber levar a vida. Eu preciso... O equilíbrio. E mesmo na satisfação do prazer, tem que ser com temperança, tem que ser com moderação. Mas tudo bem, eu acho que é um erro ali, porque coloca a felicidade nessa coisa da satisfação das necessidades e dos prazeres com moderação. Os estoicos já colocam em outro caminho. Vão dizer que eu tenho que aprender a controlar minhas paixões, eu tenho que seguir a lei natural, eu tenho que seguir a ordem natural, agir eticamente, né? E agir eticamente é agir de acordo com a lei natural, né? Onde as minhas paixões, elas não podem me dominar. Eu devo conduzir mais pela razão, né? Aprender a disciplinar. Então não é extirpar as paixões, mas elas não podem ter o princípio de comando. Por quê? Porque a paixão perturba a alma.
E eu quero a tranquilidade da alma. E para os céticos, a felicidade está. Você busca, mas o ser humano não tem capacidade de encontrar a verdade. Falta critérios, falta condições. Então o que eu faço? Eu suspendo o meu juízo. Eu não afirmo nada, não nego nada e tenho também a tranquilidade. Agora, o que é interessante em todas essas escolas é a ideia de que eu só posso ser feliz na posse desse sumo bem. Então, por isso que antes de Santo Agostinho eles discutiam tanto isso. Qual é o caminho que leva à felicidade? E qual é esse sumo bem? Então, havia um certo consenso nesse sentido, né? Pô, só posso ser feliz se eu tomo posse desse sumo bem. E qual é o caminho que leva até lá? Santo Agostinho recebe essa tradição. Só que para esses autores, olha que interessante, só poderia ser considerado o sumo bem aquele bem que não aponta para nenhum outro e aquele bem que depende do quê? Que depende apenas da minha vontade. Olha só. Só que aí Santo Agostinho, como cristão e tudo que ele viveu, né? Sim, um monte de problemas e dificuldades. É só ler as confissões dele, mostra, né? Quantas vezes ele chorava, tinha ali os seus problemas, né? Parecia que se converter, não se convertia, né? Ficava aquele medo, aquela indecisão, aquela angústia, vai, não vai, né? E aí por isso que ele acrescenta e diz, olha, sim, a vontade é muito importante. Então, para os antigos, só pode ser considerado esse sumo bem, esse bem que não aponta para nenhum outro e que depende só da minha capacidade, da minha vontade para tê-lo. Por isso que, por exemplo, o sumo bem não pode ser a saúde, porque a saúde não depende só da minha vontade. Exato. O sumo bem não pode ser a riqueza, porque também tem coisa que me leva à riqueza e não depende só de mim. Exato. Então eles vão dando um exemplo muito concreto. Tudo isso não pode ser o sumo bem, e a felicidade não pode estar em nada disso. Por quê? Porque para ser tem que depender apenas de mim e da minha vontade. Santo Agostinho concorda parcialmente com isso. Ele diz, porque na realidade o ser humano sozinho não consegue isso. Ele precisa da graça. Olha só. Muito bom o programa, né? Está gostando, está interessado? Você pode participar, me ajudar a fazer aqui esse debate. Você pode nos escrever aqui no chat ao vivo do nosso canal do YouTube, no Rede Século XXI /Eclésia, e também pelo telefone 019-3871-9620. Você pode curtir a nossa página, compartilhar o nosso link. Estou aguardando aqui sua participação, sua pergunta, seu questionamento. Nós vamos para o intervalo, rapidinho. Vamos, deixa eu ter uma mensagem aqui da Ana Paula. É um orgulho ser aluna do professor Joel, um privilégio que o Instituto Veraz me proporciona. Olha só, professor. Tem mais um, tem mais? Da Francine. É sempre uma felicidade ouvir o professor. Suas alunas, professor, prestigiando a gente lá. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos para um break rapidinho e na volta vamos ver como é que a gente toma posse desse sumo bem. De volta com o programa Eclésia, aqui conversando com o professor Joel Gracioso sobre a felicidade segundo Santo Agostinho. Professor, tinha deixado uma pergunta no bloco anterior. Como tomar posse desse supremo bem? Isso, de fato, ou seja, mesmo desde a época de Santo Agostinho, né? Se é feliz quem possui a Deus, né? Qual é o caminho que me leva a essa posse? Tá? Em primeiro lugar, lógico, a expressão possuir a Deus já causa estranhamento, né? Sim. Se pegar o pé da letra, fica uma coisa muito estranha. Mas como é que eu vou possuir a Deus como eu possuo, sei lá, possuo essa roupa, né? Ou eu possuo uma casa, ou eu possuo uma fruta? É evidente que não é assim, né? Ou seja, esse possuir a Deus é, de uma certa forma,
ter essa presença de Deus na minha vida de uma maneira especial, né? Então Santo Agostinho, por um lado, conforme foi desenvolvendo o pensamento dele, ele foi entendendo, por um lado, que Deus estava presente em tudo que ele criou, que é o que os autores medievais vão chamar depois de presença de imensidão, né? Seria essa presença natural. Deus está presente em tudo, mas isso não quer dizer panteísmo, ou seja, dizer que Deus está presente em tudo não significa dizer que tudo que existe é como se fosse um pedacinho de Deus, sim, né? Sim. E nem que Deus está dentro da árvore ou do cachorro dentro de nós, no sentido extremamente físico e substancial. Claro. Então não é isso. Então é no sentido de que Ele está em nós, nos conservando, nos sustentando, né? É porque a criatura depende do Criador, querendo ou não, gostando ou não, tá? Então esse é um ponto. Só que conforme o pensamento dele foi se desenvolvendo, como eu disse, ele foi entendendo a necessidade da graça de Deus na nossa vida, né? Aquilo que está bem na primeira epístola de São João, né? Foi Deus que nos amou por primeiro. Então, tanto que ele vai chegar ao ponto, no pensamento dele, deixar bem claro, né, que não somos nós que encontramos a verdade, é a verdade que nos encontra. Papa Bento XVI, né, saudoso Papa Bento XVI, que era profundamente agostiniano também, ele gostava muitas vezes de repensar e de relembrar, né, essa questão da importância da graça, do amor gratuito de Deus. E nesse sentido, Santo Agostinho então vai procurando mostrar que no fundo esse possuir a Deus é estabelecer toda uma comunhão, toda uma relação especial com Deus, fruto dessa presença especial de Deus em nós, sim. Que começa ali no nosso batismo, que é toda uma presença da graça. Mas repito, isso é o desenvolvimento do pensamento dele. Quando a gente pega aquela obra que eu citei anteriormente, A Vida Feliz, que foi o primeiro dos diálogos filosóficos, ele, no fundo, vai procurando mostrar que esse possuir a Deus, de uma certa maneira, passa pelo conhecimento que nós vamos tendo de Deus na nossa vida, né? Ele mesmo, depois nas suas retratações, ele reconhece que exagerou um pouco, né? Porque ele dá a entender ali que essa felicidade ela está muito vinculada, né, com essa posse no sentido de conhecer a Deus, e na medida em que eu vou conhecendo a Deus, eu realmente vou sendo feliz. Eu vou ter essa aproximação, essa comunhão, e portanto eu posso nesse sentido. Sim. Só que aí ele mesmo depois se corrige dizendo, olha, talvez temos que ir um pouco mais devagar aqui, porque esse conhecimento tão intenso, tão completo, nessa vida não é possível. Mas isso ele só vai entender depois, né? Nos seus primeiros textos ainda ele mesmo se corrige depois. Então me parece que essa posse ela passa por esse duplo caminho. Por um lado, é lógico, ir conhecendo a Deus, o meu conhecimento de Deus ir cada vez mais aumentando, mas um conhecimento que não é meramente também nem intelectual ou vivencial, mas que vem também pela graça, que vem por aquilo que Deus revelou. E, portanto, né, essa posse de Deus, esse ter Deus, em primeiro lugar, é Deus que me tem, porque eu é que existo em Deus. É Ele que me sustenta, é o fundamento do meu ser, né? Então, se Deus está em mim, é porque antes eu estou nele, porque é Ele que me sustenta, não sou eu que sustento Ele, né? Então, quando eu vou tomando consciência disso e vou conhecendo quem é Deus e compreendendo aos poucos, né, lógico, com todas as limitações e o que é possível, eu vou tomando posse disso, né? Perfeito, eu vou me aproximando e eu vou aumentando cada vez mais essa intimidade, essa comunhão, essa relação no mais íntimo do meu íntimo, até onde for possível nessa vida, né? Sim. Ele vai chamar a atenção para isso. Essa é a relação que Santo Agostinho faz de felicidade com conhecimento. Isso, para ele, porque assim, anteriormente, naquelas escolas lá filosóficas que eu citei, existia justamente essa ideia da figura do sábio, né? E tem uma obra de Santo Agostinho chamada Contra Acadêmicos, que ele escreve lá contra os céticos, né, que ele conheceu, o grupo que ele conheceu, e de fato ele procura mostrar que não é possível ser feliz na ignorância. Sim. Não é possível ser feliz simplesmente buscando a verdade. Então, no fundo, para eu poder ser feliz, eu preciso não só buscar,
mas eu tenho que encontrar a verdade. Né? E conhecimento nada mais é do que o encontro com a verdade. Perfeito. Então, nesse sentido, ele mostra que isso ele não está falando, né? Ele vai ser sim um defensor da fé simples, das pessoas simples. Sim. Então, ele não está falando que todo mundo tem que ser intelectual e que, enfim, tem que ser mestre, doutor, etc. Não é disso. Né? Mas o que ele está dizendo é que, de fato, existe uma certa obrigação. Eu creio para compreender. Se eu creio para compreender, então, na medida do possível e das condições de cada um, respeitando a individualidade e a realidade de cada um, todo batizado, todo católico, todo cristão, na medida do que for possível, eu deveria buscar compreender aquilo que crê. Porque eu creio para compreender e compreendo para poder amar e servir cada vez mais. Interessante. E é próprio do ser humano, porque eu sou um ser racional, né? Sim. Ou seja, tanto que São Paulo diz na carta aos Coríntios, né, por ora é fé, esperança e caridade. Mas a fé e a esperança vão passar, eu preciso da fé e a esperança nessa vida. No céu é só o amor e a caridade. Então, como ser racional, nós precisamos, no fundo o que a gente quer é entender mesmo. Só que Santo Agostinho vem e diz com todas as letras, você quer entender, mas parece que tem coisa que para você entender, antes você tem que crer. Sim. Primeiro aceita e crê e depois busca compreender. Né? E nesse busca, é lógico que ele está dizendo, tem pessoas que vão buscar mais, tem pessoas que vão buscar menos, tem pessoas que é evidente que vão ter toda uma questão intelectual, mas ele também defende abertamente a fé simples e ele diz, muitas pessoas vão se salvar com uma compreensão muito basilar. Exato. Né? Então ele defende isso. A nossa prática também está na busca desse conhecimento. A prática que eu digo assim, a minha fé, a minha devoção, participar de uma missa, na minha oração pessoal, fazendo caridade. Por isso que eu falei, essa coisa do conhecimento, talvez num primeiro momento ele frisasse ali de um jeito, não sei o quê, mas com o tempo ele foi entendendo que a questão do conhecimento era uma coisa mais ampla. Né? Sim, sim. Então, por um lado, é lógico, buscar o conhecimento sobre Deus onde? Nas Escrituras, em primeiro lugar. Eu tenho que ler e meditar as Escrituras, né? No culto, na liturgia, né? Na fé celebrada. Ali também eu vou ter um conjunto de vivências e ensinamentos que também vão colaborar profundamente para o meu conhecimento sobre Deus aumentar cada vez mais de qualidade, não só quantitativo. Né? Então a própria liturgia, a meditação da Escritura, né? A prática da caridade, a vivência do amor ao outro, o sair de si mesmo, né? A minha própria vida de oração. Então tudo isso vai convergindo para ir se estabelecendo um conhecimento sobre Deus. Né? E Agostinho sabe muito bem que qualquer tipo de postura racionalista ela é complicada. Porque ele pensava assim. Ele queria, quando ele, no começo, né, que ele foi buscando lá a sabedoria, ele queria primeiro entender para depois acreditar. Ou seja, primeiro ele queria que a razão dele entendesse tudo. Né? Ou seja, conhecimento para ele era só um conhecimento proveniente da razão, da inteligência. Sim. Então, um conhecimento que eu vou ter acesso por intermédio da fé não tinha valor. Depois ele muda. Exato. Depois ele vê que não é bem assim. Eu posso ter um certo conhecimento que Deus revelou. E aí eu vou ter que ter a devida humildade, né, de crer. E muitas vezes no primeiro momento eu creio, mas não quer dizer que eu entendi totalmente aquilo que eu estou crendo. Sim. É interessante, professor, porque assim, algumas experiências que a gente vive, por exemplo, a oração do terço. É uma oração muito simples, de repetição e tal, mas quem reza o terço diariamente experimenta algo diferente na vida. Eu falo isso por experiência própria. Não dá para a gente explicar, não dá para mostrar, mas a gente sente uma presença, a gente sente algo diferente. Um tema polêmico na nossa igreja, por exemplo, o dízimo. Né? Quem dá o dízimo conscientemente, né, também vive uma experiência que não dá para explicar. Então,
São algumas ações, algumas atitudes que a gente toma em relação à busca de Deus pela experiência da fé. Não, eu faço porque eu acredito que Deus abençoa aqui, e abençoa mesmo. Né? O conhecimento que alguns talvez chamariam de conhecimento vivencial. Vivencial. Né? Então eu tenho ali toda uma prática religiosa. Exato. E, enfim, seja um terço ou ato de partilhar, né? E isso pressupõe toda uma atitude, uma postura de confiança, né? E isso vai gerar vivências, não só atitudes concretas, mas resultados concretos. Isso, com certeza, também colabora no estabelecimento do tipo de conhecimento que eu tenho sobre Deus, né? Lógico, para Santo Agostinho, as escrituras vão ter uma prioridade total, né? Se eu quero realmente ter um conhecimento profundo de Deus, eu preciso ler as escrituras, eu preciso meditar as escrituras, né? A liturgia, a oração, com certeza também, todo local. Mas, para ele, tudo isso imbuído de toda uma reflexão filosófica também. Sim. Agora, o que não pode, evidentemente, é se transformar num conhecimento estéril, né? Aonde eu, de fato, ali, eu tenho, sei lá, todo um monte de conceitos na cabeça e que não produz nenhuma transformação, né, na minha vida. Tem uma participação no YouTube nosso aqui, mas meu celular travou. Eu pedi para o diretor me soprar no ouvido aqui. A pergunta do Rafael. Como é que é, Lucas? Gostaria de saber qual o ensinamento mais importante de Santo Agostinho para buscar a felicidade hoje. Eu diria Obrigado, o seguinte, Rafael. Eu acho que a grande questão, acho que o grande ensinamento aí, porque tem uma frase dele das Confissões, né, Rafael que perguntou, que ele diz assim, né? Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração continuará inquieto enquanto não repousar em vós. Então, quer dizer, eu não só fui feito por Deus, mas fui feito para Deus. Então, no limite, quer dizer, se eu fui feito para Deus, então, se eu fui feito por Ele, Deus de fato é essa causa primeira que me chamou à existência, que sustenta o meu ser, etc, etc. Mas Santo Agostinho me parece que quer salientar outra coisa. Repito, nós não somos feitos apenas por Ele, nós somos feitos para Ele. Esse para tem um peso e uma força enorme. Quer dizer que eu só encontro o sentido da minha vida, eu só encontro a plenitude da minha forma, da minha identidade, né, a realização plena do meu ser em Deus. Sim. Deus, além de ser o meu Criador, Ele é o sentido da minha vida. Por isso que para Santo Agostinho, todo desejo e busca que o ser humano tem da verdade, do bem, da justiça, da felicidade, no fundo, o que o ser humano busca é Deus. O que o ser humano quer é Deus. Exato. Só que muitas vezes o ser humano ainda não despertou para isso. Ou ele não tem a devida humildade para reconhecer isso. Esse é um detalhe fundamental. Essa que é a grande questão. Mas no fundo, a frase dele é muito interessante, porque diz, fizeste-nos para ti, Senhor. Sim. Então eu fui feito para Deus. Só que aí vem na sequência, e o nosso coração continuará inquieto enquanto não repousar em vós. Ora, o que é o coração para Santo Agostinho? Evidente que é uma metáfora, uma simbologia. Então, o coração é justamente o centro do pensar, o centro do querer. É o mais íntimo do meu íntimo. Sim. Ora, se é o centro do pensar, tem a ver com a razão, com a inteligência, portanto, a busca da verdade. Se é o centro do querer, é a questão do bem. Ora, o que o Agostinho está dizendo? O seu coração vai continuar inquieto, insatisfeito, exato, enquanto não encontrar, ou seja, a sua inteligência, a sua vontade, todo o seu ser, só vão encontrar o repouso, a paz, a quietude, né? Em outras palavras, a realização plena do ser e essa comunhão profunda de satisfação, somente o dia que você encontrar não qualquer verdade, não qualquer bem, mas a verdade suprema e o bem supremo, sim, que é Deus. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos. Exato. Mas o ponto é esse. Eu os aliviarei. Ou seja, se a gente for ver, lógico, Agostinho diz isso de uma maneira mais robuscada, né? Com elementos filosóficos da época dele, etc. Mas as Sagradas Escrituras é constante. Sim. E parece que o problema do ser humano, desde o paraíso até aqui,
É a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? A gente se sente seduzido por um monte de coisas. Então, até a questão da vontade que eu falei antes, é um ponto fundamental no pensamento do Agostinho, a partir do que o Rafael perguntou. Né? Eu diria que o primeiro ponto é esse, ou seja, a questão essencial é reconhecer que somente Deus é Deus e somente Ele pode nos dar o que nós precisamos. Sim, somente sim. Deus pode nos amar como nós precisamos. Sim, sim. Esse é o grande ponto. E para isso eu também preciso, para eu poder trilhar esse caminho e chegar até Deus, já que sozinho eu sou fraco e não consigo, então eu preciso, por um lado, não só reorganizar a minha inteligência, mas principalmente a minha vontade. Por quê? Porque para Santo Agostinho, a vontade, né, é a alma em movimento. A vontade é aquilo que direciona a alma. Por isso que para Santo Agostinho tudo tem um peso. E aí ele diz, o meu peso é o meu amor. Ou seja, o peso que coordena a nossa alma, né, quando está em movimento, ou a nossa vontade, sim, é o amor. Por isso que eu tenho que tomar cuidado e refletir sobre qual é o amor que predomina na minha alma. Qual é o amor que predomina na minha vontade. Porque se for um amor desordenado, o que vale menos eu vou amar mais. Olha. E o que vale mais eu amo menos. Então é um amor doido. É um amor doido, ou seja, aquilo que eu deveria valorizar mais, eu não valorizo. É o que o mundo vive hoje. Sim, né? Você vê gente matando por causa de um carro e não valoriza a família, por exemplo. Entendeu? Ou o ápice, né? Ou seja, no Brasil, se você, dependendo da tartaruga que você matar, você vai preso. Mas se você abortar, não tem problema. Então é uma coisa assim, eu acho que de fato essa questão do amor, né, finalizando só esse ponto, isso mostra então que para Santo Agostinho a nossa vontade, tanto a inteligência quanto a vontade, precisa passar por uma conversão. Sim, e aí entra o último ponto, que é o quê? Eu preciso de um mediador. Somente Cristo, que é a sabedoria de Deus, pode me ajudar. Porque eu tenho a vontade, tá? Mas não basta querer, como a gente viu. Eu preciso aprender a querer o bem e o bem supremo. Mas a minha vontade foi ferida pelo pecado original. Eu tenho muitas vezes uma vontade fraca e dividida. Então Cristo vem com a sua graça e restaura a minha vontade e me ajuda, né, a querer não qualquer coisa, mas a querer esse bem supremo. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, professor Joel, tem uma participação aqui da Maria Pilar, ela diz o seguinte: não sou eu que procuro a verdade, é a verdade que me encontra. Sim, é bem agostiniano. É aquilo que eu dizia, o Papa Bento XVI repetia isso, e é bem isso. Ou seja, na realidade, não é que você não procura, segundo Santo Agostinho. Você procura, mas no fundo você procura porque antes a vontade já te encontrou, a verdade já te encontrou. Sim. Então, no fundo, quando eu começo a procurar a verdade, é porque ela já me encontrou. Senão, nem eu procuraria. Porque aí volta naquilo de novo. Eu não só fui feito por Deus, eu fui feito para Deus. E esse para é forte nesse sentido. Você entendeu? Ou seja, quer dizer que Ele me encontrou primeiro, Ele me fez. E a partir disso que eu começo a procurar. Exatamente. É é interessante que esses pensamentos, né, de Agostinho são todos bíblicos, não? Sim, a fundamentação deles... Está na Bíblia. Ele pega, é lógico, muitas vezes alguns usam, professor, ele pega a Bíblia, etc., e ele usa, digamos, alguns instrumentais filosóficos lá da época dele. Sim, mas no sentido para interpretar ou até justificar e argumentar. Mas a Bíblia realmente para ele é a primeira referência. Né? E aí quando na Escritura, sei lá, parece que tem uma contradição de uma passagem com a outra, é aí que entra o papel, né, do pensador cristão, do padre da igreja, dizer, olha, isso é uma aparente contradição, porque no fundo não há contradição aqui. Nós é que estamos entendendo errado. Né? E aí entra a função de tentar explicar isso. Professor Joel, e a diferença de felicidade e beatitude a Santo Agostinho? É interessante isso, porque assim, no geral, né, desde as primeiras obras, passando pelas confissões e outros textos, né, próprio De Trinitate, né, as três grandes obras de Santo Agostinho, as confissões, a Trindade e a Cidade de Deus. Né? Mas ele escreveu muito, né, mais de 90 e poucos tratados, além do monte de cartas, sermões, né? Então uma produtividade intelectual muito intensa.
Na cidade de Deus é que ele faz esse refinamento conceitual, né? Ele, de fato, vai procurando mostrar que, muitas vezes, o que nós chamamos de felicidade, sim, é algo bom, é algo positivo. E, portanto, seria aquela realização, aquele bem-estar que nós conseguimos atingir nessa vida, sim, nessa existência. Sim. E ele não condena, ele diz, olha, é de fato o que é possível. Nós podemos ter a felicidade e ter essa satisfação, e aí entra aquilo que a gente conversava pelo bloco, que essa felicidade, ela vai acontecer no meio de dificuldades, de obstáculos, de limitações, né? Porque a felicidade é possível nessa vida, nessa existência. Por isso que eu não posso entender a felicidade simplesmente como a ausência de tudo quanto é tipo de problema, desafio ou dificuldades. Então, o Santo Agostinho mostra claramente isso. Felicidade é esse bem-estar, essa realização profunda que é possível nessa vida. E, portanto, uma realização, um bem-estar, junto com dificuldades e fragilidades. A beatitude, não. A beatitude, aí sim, é como se a gente estivesse falando de uma felicidade perfeita. Por isso que ele vai dizer que a beatitude só é possível no céu. O dia que eu contemplar a Deus face a face. Então, quando eu estiver contemplando a Deus face a face, aquela posse, né? Aquele conhecimento, aquela comunhão tão plena e profunda que vai levar à realização plena do meu ser, aí sim, isso é a beatitude, né? Mas aí pressupõe toda a contemplação da glória de Deus e evidentemente que se isso ocorrer, não foi simplesmente, não foi por mérito nosso ou só por força, mas pela graça que nós recebemos por intermédio de Cristo, né? Enquanto Salvador e Mediador. Professor Joel, olha, nós temos uns minutinhos ali. Por que para Santo Agostinho Deus é o ponto central dessa reflexão? O senhor tem 1 minuto e meio. É difícil, né? Mas eu acho que a partir de tudo que nós meditamos aqui, falamos, lógico, rapidamente, né? Tem muitos detalhezinhos que não entrou, mas é mais para despertar o interesse, né? Ou seja, de ler essa obra A Vida Feliz, de ler as Confissões, de ler outros textos de Santo Agostinho. Na internet tem coisas boas, né? Teses de mestrado, enfim, doutorado sobre isso, sobre esse tema em Santo Agostinho. Exato. Então, mais para despertar, né? Eu diria que ele vai dizer que a felicidade só está em Deus, num primeiro momento, por uma questão bem prática e vivencial, né? Ele experimentou um monte de coisa. Ele buscou essa felicidade e essa satisfação na honra, na glória, na fama, nos prazeres, no poder, sei lá o quê, e só encontrou frustração, tristeza. Então a paz que ele almejava e essa verdade, ele foi encontrando na medida em que ele foi aderindo a Cristo, conhecendo a Cristo. E é interessante porque ao mesmo tempo que ele foi encontrando essa paz, ele também vivenciou muitas perseguições, obstáculos e problemas. A própria igreja na época dele, etc. Né? Então acho que a própria vivência, a própria experiência dele. Mas filosoficamente, teologicamente, tem um argumento dele que é muito sério, né? E é simples, mas é profundo, e você encontra isso em vários textos. Rapidamente, o que ele dizia? Como que você pode amar de maneira plena aquilo que não é pleno? Como que você pode absolutizar o que é relativo? Então, o nosso problema é esse. Ou seja, quando ele fala da amizade no livro 4, por exemplo, das Confissões, ele diz, sim, você pode ter amigo, mas qual é o caminho? Amar tudo em Deus. Eu devo amar tudo em Deus. Por quê? Porque a felicidade plena, ou seja, a beatitude, não só a felicidade desse mundo, mas essa felicidade plena pressupõe uma constância. Exato. Essa permanência e constância pressupõe uma estrutura que de fato te sustente. Olha, eu não sou permanente, eu não sou constante. Exato. Se eu não sou permanente e não sou constante, nenhuma criatura é, portanto, é loucura. Felicidade pressupõe constância e permanência. Se felicidade pressupõe constância e permanência, só Deus é imutável. Portanto, só Deus é constante e permanente. Logo, somente em Deus eu encontro a felicidade. Por isso que eu não devo deixar de amar as coisas, mas eu devo amá-las em Deus. Maravilhoso. Professor Joel, muito obrigado pela sua participação. Agradeço bastante, uma alegria. E obrigado a você também que nos acompanhou. Terça-feira que vem, terça de carnaval, voltamos com o programa
Eclésias, falando sobre música, a música como dom de Deus, com o Padre Raul. Eu espero você, até lá, tenha uma ótima noite, fiquem com Deus.